mais uma vez, reforça a importância, né, das nossas ações para que a gente tenha um bom karma e que a gente possa renascer de uma forma melhor na nossa próxima vida. E que a gente tenha uma boa sorte. A boa sorte não cai do céu, a boa sorte é feita por nós próprios. Pode passar, Jorge, mais um. Mas se essas necessidades no plano material são insatisfatórias, por que seriam, então, obrigatórias? Primeiro, porque o atingimento da felicidade pessoal não é nosso objetivo, e sim a felicidade dos outros. O cumprimento do que é correto porque é correto, e não pelo que pode nos trazer. A felicidade ou o contentamento pode, de fato, seguir-se ao desempenho do dever, mas não é e não deve ser o motivo para ele. Então, o que a HPB tenta nos informar nesse momento é que a felicidade ela pode vir decorrente das nossas ações, mas que esse não deve ser o nosso grande mote, nosso grande objetivo. O objetivo deve ser fazer o bem, o objetivo nosso deve ser sempre servir, servir à humanidade, servir ao planeta, servir aos reinos da natureza, que precisam tanto do reino humano para fazer essa ponte, né? Os nossos irmãos menores dos reinos inferiores com os nossos irmãos maiores dos reinos superiores. Aí ela pergunta, o que você entende por dever em teosofia? Aí ela faz uma analogia entre a ética cristã e a ética budista. A história da reforma budista está cheia de atos nobres e altruístas. Vejamos, sejais todos de uma só mente, tendo compaixão uns pelos outros. Amai-vos como irmãos. Sejais misericordiosos, corteses. Não retribuí o mal com o mal, ou a injúria com a injúria, mas, de modo contrário, retribuí abençoando. Esses mandamentos eram realizados já na prática pelos seguidores do Buda, vários séculos antes dos cristãos. E essa é a grande máxima cristã que os budistas já professavam há muitos séculos antes do cristianismo. Então, o que ela nos diz é que a ética do cristianismo é grandiosa, mas não é nova, e se originou muitos séculos antes de Cristo. Pode passar, Jorge. Aí, novamente, a HPB chama a atenção para a prática do bem sem interesses egoístas. E nós ainda estamos tão longe disso, né? A humanidade ainda está tão longe, porque a gente vive muito voltado para os nossos interesses pessoais, para os nossos interesses egoístas, e a nossa ética moderna ela é muito bonita, né? Para ser lida, para ser ouvida em discussão. Mas o que são palavras se não forem convertidas em ação? É muito importante que a gente converta essa ética nas nossas ações e nas nossas atitudes do cotidiano. Aí ela fala assim, se você me perguntar como compreendemos o dever teosófico na prática e em vista do karma, eu poderia responder-lhe que nosso dever é beber até a última gota, qualquer que seja o conteúdo que a taça da vida tenha reservado para nós. Colher as rosas da vida somente pela fragrância que elas possam desprender para os outros e nos contentarmos apenas com os espinhos. Ah, quão longe a gente está dessa verdade, né? Se aquela fragrância não puder ser desfrutada, sem dela privarmos mais alguém. Então, ela chama atenção para que a gente não desfrute das coisas boas da vida se isso for prejudicar outras pessoas. Porque muitas vezes a gente egoisticamente pensa só no nosso bem-estar, na nossa família, no nosso próximo, e não pensamos que aquelas ações podem estar fazendo o mal para terceiros.
Então, isso é muito importante. A ética do budismo esotérico nos chama a atenção para essa prática do bem, sem prejudicar ninguém. Aí o entrevistador pergunta: o que vocês fazem além do que os cristãos fazem? Porque a ideia é fazer uma comparação entre o cristianismo e entre o budismo esotérico, né? Ele fica instigando o HPB a responder, inclusive com perguntas assim bem incisivas, né? E ela responde: um homem pode ser o que quiser, o mais mundano, egoísta e duro de coração, e mesmo um patife da pior espécie. Mas isso não o impedirá de denominar a si mesmo cristão, ou aos outros de vê-lo como tal. Mas nenhum teósofo tem o direito a esse nome, a menos que ele esteja completamente imbuído dos princípios teosóficos. Então, ela fala para a gente que muitas vezes as pessoas se dizem cristãs, mas só da boca para fora, porque, na realidade, no momento da vida, do cotidiano, elas esquecem todos os preceitos ensinados por nosso Mestre Jesus e agem de forma egoísta, e que ainda assim se denominam de cristãos, e que os teosofistas não podem fazer isso de jeito nenhum. Para ele ser considerado um teósofo, ele tem de estar completamente de acordo com as nossas máximas, com os ensinamentos do budismo esotérico. O que você considera que se deve à humanidade como um todo? O total reconhecimento de direitos e privilégios iguais para todos, sem distinção de raça, cor, posição social ou nascimento. Como a gente está longe disso também ainda, né? E a gente está vendo nesse momento no nosso Brasil completamente dividido por conta de tantas brigas, tantos preconceitos, e o nosso grande objetivo da sociedade teosófica é justamente esse: reconhecer os direitos e privilégios iguais para todos, sem distinção nenhuma de raça, de cor, de posição social ou de nascimento. Aí ele pergunta: vocês tomam parte na política de alguma forma? E aí o que ela fala é o seguinte: procurar alcançar reformas políticas sem antes haver efetuado uma reforma íntima na natureza humana é o mesmo que colocar vinho novo em odres velhos. Faça com que os homens sintam e reconheçam nos seus corações qual é o seu dever real e verdadeiro para com todos os homens, e todo o velho abuso do poder, toda a lei perversa na política nacional, baseados no egoísmo humano, social ou político, desaparecerão por si mesmos. Tolo é o jardineiro que tenta retirar de seus canteiros de flores as ervas daninhas, cortando-as somente na superfície do solo, ao invés de arrancá-las pelas raízes. Nenhuma reforma política duradoura pode ser jamais alcançada tendo os mesmos homens egoístas de sempre à frente dos cargos importantes e dos acontecimentos. Ela disse tudo aí, né? Nesse parágrafo. Realmente é para a gente pensar muito, porque a reforma primeiro começa no íntimo de cada um de nós. E se a gente continuar com o mesmo egoísmo, se a gente continuar pensando das mesmas velhas formas, a gente nunca vai conseguir mudar. E se a gente não muda, a gente não tem condição de mudar o mundo fora de nós, porque o mundo ele é um espelho do que nós somos interiormente. O mundo é um reflexo de cada um de nós. Tudo está interdependente. A unidade da vida é importantíssima, é uma das primeiras coisas que a gente precisa colocar na nossa mente, é justamente isso, a interdependência de todas as coisas. Então, enquanto a gente não entender isso, enquanto a gente não colocar isso como um grande preceito para a nossa vida, para direcionar a nossa vida, a gente vai continuar dentro dessas velhas formas e nada vai mudar. Pode mudar, Jorge?
Aí ele pergunta como os princípios teosóficos deveriam ser aplicados de forma que a cooperação social possa ser promovida e os esforços verdadeiros para o melhoramento social possam ser levados adiante. Ela responde: permita-me lembrá-lo quais são esses princípios. Aquilo que eu falei antes, ela vem reforçando a unidade e a causação universais. Então, o primeiro princípio de todos é a gente entender que a vida é una, a vida ela é uma grande teia, e qualquer que seja um pequeno rasgo, num pequeno fio dessa teia, toda a teia desmorona. Então, enquanto a gente não estiver com essa teia completamente íntegra, a gente vai continuar dessa forma que a gente está, sem conseguir realmente trazer para o nosso planeta Terra uma sociedade harmônica, uma sociedade de paz, uma sociedade de fraternidade, que é uma das coisas mais importantes. A solidariedade humana, a lei do karma e a lei da reencarnação, né? Que é importantíssimo a gente entender essa lei, entender, como foi dito lá no início, logo, né? Que a nossa vida é o resultado de tudo que a gente construiu nas vidas passadas e também nessa nossa própria vida. Tudo que a gente faz agora volta. É como se fosse um grande bumerangue que a gente joga e o universo recebe e manda de volta para a gente. Se nós fazemos coisas boas, essas coisas boas vão voltar. E a gente pode ver isso na nossa própria vida. Quando a gente faz o bem, de repente, não aquela mesma pessoa que você fez o bem, pode ser que ela não lhe retribua, mas outras pessoas vão lhe retribuir e você, com certeza, vai receber o bem. Se não for agora, no futuro, com certeza. Então, esses são os 4 elos da corrente de ouro que deveriam unir a humanidade em uma só família, em uma fraternidade universal, que é o nosso grande ideal teosófico. A próxima pergunta é: você acha que a teosofia, inserindo-se na vida diária, ajudaria a remover os males e as condições práticas e adversas do nosso mundo ocidental moderno? As verdades do karma e da reencarnação seriam extremamente necessárias. Veja o exemplo dos budistas e hinduístas pobres e ignorantes, para quem o karma e a reencarnação são realidades sólidas. Suas mentes nunca foram distorcidas dentro de um molde artificial. Ela fala que nunca foram ensinados a acreditar que seus pecados seriam perdoados porque outra pessoa havia sido morto por eles. Os budistas vivem sem um único murmúrio contra o karma, ou contra o que consideram uma justa punição. Enquanto a população cristã nem vive à altura do seu ideal moral, nem aceita a sua sorte com contentamento. Daí a imensa insatisfação e a intensidade da luta pela existência nas terras ocidentais. Esse parágrafo me deixou assim muito angustiada, porque eu fiquei pensando, meu Deus, realmente, se a gente for ver, né, como os ocidentais agem diante das crenças ocidentais, em comparação com os asiáticos, com os hinduístas, com os chineses, com os japoneses, que são budistas de nascença e hinduístas, e que acreditam profundamente no karma e na reencarnação. Então, a gente fica vendo que a gente tem ainda muitos passos à frente para a gente andar, porque a gente está longe ainda de colocar na prática, na nossa vida diária, tudo o que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Aí ele pergunta para ela: você espera um dia comunicar esse entusiasmo para as massas? A história nos diz que as massas adotaram o budismo com entusiasmo, e o efeito prático dessa filosofia de ética é demonstrado
pela pequena porcentagem de crimes entre as populações budistas, se comparado com a de qualquer outra religião. Isso que eu acabei de falar, né? A questão principal é erradicar a crença de que é possível para as pessoas escaparem das consequências de seus atos. Então, as pessoas ficam achando que podem ser perdoadas, vão ali, se confessam e pronto, tudo está resolvido, pode pecar à vontade, é só confessar e se arrepender que tudo vai estar resolvido. E não é assim, não é dessa forma, né? A gente sabe que não é assim. Então, é muito importante que a gente entenda que a gente precisa se afastar do mal e evitar o perigo constante da gente estar achando que não tem problema nenhum, porque a gente depois pode se arrepender e confessar os pecados. Outra pergunta seguinte: como os membros da sociedade teosófica, então, podem ajudar no trabalho? Estudando e compreendendo as doutrinas teosóficas de modo a poder ensinar outros, especialmente aos nossos jovens. É muito importante que a gente possa passar para os nossos jovens esses conceitos importantíssimos da unidade da vida, da fraternidade, do karma, da reencarnação, não é? Porque eles, inclusive, a gente sabe que os jovens estão, assim como os jovens ocidentais, estão muito perdidos, sem um significado para a vida deles, inclusive com muitos casos de suicídio entre jovens, porque eles não veem significado e acham que a vida não vale a pena, que é melhor tirar a vida. Então, isso tudo é muito triste, né? E seria muito importante que a gente, como teosofista, que a gente possa divulgar essas verdades, inclusive comprando os nossos livros da editora teosófica, doando, quando a gente estiver presentes para a gente dar para os familiares, para os amigos, que a gente dê um livro teosófico, né? Porque aí a gente pode passar essas verdades, fazer com que as pessoas comecem a entender qual o significado da vida e qual o significado da gente estar aqui nesse planeta Terra, não é? Porque isso tudo é muito importante e a gente fica triste de ver a realidade que a gente está vivendo hoje em dia, né? Então, a teosofia pode ajudar bastante, bastante. É só a gente entender que a gente precisa colocar também no nosso dia a dia, na nossa vida, e que a gente pode realmente fazer muito quando a gente se propõe a isso. O próximo. Jorge. Aí ele pergunta, e agora, o que é que o teósofo não deve fazer? Nenhum teósofo deveria se contentar com uma vida ociosa ou frívola, né? Ou fazendo nenhum bem real para si mesmo e muito menos para os outros. Deveria trabalhar em benefício dos que precisam de sua ajuda, se for incapaz de trabalhar pela humanidade, ajudando dessa forma a promover a causa teosófica. Então, eu acho que a gente deve começar como um pequeno beija-flor, fazendo o que é possível, né? Fazendo a nossa parte. Se cada um fizer a sua parte, a gente vai, né, como naquela história do beija-flor, a gente vai, com aquela gotinha, conseguir apagar o incêndio na floresta. Se cada um levar a sua gotinha e jogar nesse incêndio, a gente, com certeza, vai conseguir apagar esse incêndio que nós estamos vivendo. Então, a gente precisa se imbuir de trazer o ensino teosófico para o nosso dia a dia, para a nossa prática diária, para que realmente ele faça, a teosofia faça a diferença nas nossas vidas. Aí ele insiste, né? Isso requer uma natureza excepcional e seria muitíssimo difícil para determinadas pessoas. Pois então seria melhor que se permanecem fora da ST. Aí ela é muito incisiva e muito dura, né? Ao invés de navegarem sobre falsa bandeira.
A ninguém se pede mais do que se pode dar, seja em devoção, em tempo, em trabalho ou em dinheiro. Então, ela diz que se a pessoa não pode se comprometer com a causa teosófica, que é melhor que ela não faça parte, porque sempre a gente pode dar alguma coisa, em devoção, em tempo, em trabalho, em um pouco de dinheiro ajudando, comprando os livros, não é? Participando da loja e sendo um membro efetivo. Então, sempre a gente pode ajudar. E agora a gente vai falar um pouco sobre os Mahatmas, porque as pessoas perguntam muito, né? Quem são, afinal, os mestres? Ontem mesmo eu estava com minha família e meu genro me fez essa pergunta. E eu fico, de novo, muito emocionada, porque eles me tocaram profundamente meu coração. E eu agradeço profundamente ter reencontrado os mestres dessa vida. Primeiro, o Mestre Jesus, e em seguida, através da Sociedade Teosófica, conheci os nossos Mahatmas, El Morya e Kuthumi. As pessoas perguntam, né? Eles são espíritos? Ou algum outro tipo de seres sobrenaturais? Ou são mitos? A resposta dela, nenhuma coisa nem outra. Se você escutar o que as pessoas dizem, você nunca terá uma ideia verdadeira sobre eles. Eles são homens vivos, nascidos da mesma forma que nós e condenados a morrer como todos os mortais. Eles só são nossos irmãos maiores, que já viveram mais do que a gente, que já ascenderam a planos espirituais mais elevados, mas são seres humanos como nós e que se preocupam profundamente com a humanidade e que fazem tudo para nos auxiliar. Aí o entrevistador pergunta: e por que vocês os chamam de mestres? Aí ela responde: porque eles são os nossos instrutores e deles recebemos todas as verdades teosóficas. São homens de grande conhecimento, a que denominamos de iniciados e cuja santidade de vida é ainda maior. Não são ascetas do sentido comum, embora permaneçam afastados do tumulto e da luta do mundo ocidental. Vocês não lhes atribuem poderes sobrenaturais? Aí ela responde: não, porque nós não acreditamos em algo que seja sobrenatural. Os poderes que eles exercem são simplesmente o desenvolvimento de potencialidades que estão latentes em todos os homens e mulheres, e cuja existência até mesmo a ciência oficial começa a reconhecer. Então, nós, teósofos, não achamos que existem nada sobrenatural, apenas poderes latentes no ser humano que ainda não foram despertos, que nós temos, todos temos dentro de nós, mas que ainda não os despertamos. E os nossos mestres, eles ensinam para a gente qual é esse caminho da gente poder despertar em nós esses poderes latentes que existem em todos os homens e em todas as mulheres. E que a ciência tradicional vem comprovando muitas dessas verdades antigas, da sabedoria antiga, que a teosofia e o budismo esotérico já nos ensinava, e que está sendo comprovado a cada dia, aos poucos, vai sendo revelado para o mundo como uma verdade científica. Aí ele fala, mas isso por si só é milagroso, é um milagre. Como eles podem fazer isso? Porque deveria seus feitos serem milagres? Um milagre significa que algo é sobrenatural, quando, na verdade, não existe nada acima ou além da natureza e de suas leis.
tudo está dentro das leis da natureza. Então, milagre realmente é uma coisa que para a gente não existe. Não está muito distante o tempo em que o mundo da ciência será forçado a reconhecer como natural o que antes era tido como milagre. E a gente está caminhando para isso cada vez mais. Muitas coisas estão sendo desvendadas e a ciência tradicional colocando como uma verdade trazida por ela, mas que a sabedoria antiga já trazia há muito tempo para as pessoas que estudavam e buscavam essas verdades. Aí tem a outra pergunta. Os mestres inspiraram ou ditaram dessa maneira a muitos teósofos? Ela disse que não, ao contrário. Inspiraram a muito poucos, pois tais operações exigem condições especiais. É suficiente dizer que, se o poder existe, então há inteligências encarnadas ou desencarnadas que guiam esse poder e também instrumentos vivos e conscientes pelos quais ele é transmitido e através dos quais é recebido. Temos apenas de nos acautelar quanto à magia negra. Aí ele pergunta, mas o que você quer realmente dizer por magia negra? Abuso desses poderes psíquicos ou de qualquer segredo da natureza, utilizando esses poderes para fins egoístas e pecaminosos dos poderes do ocultismo. Um hipnotizador que, aproveitando-se de seus poderes de sugestão, de repente força alguém a roubar, a matar ou a cometer qualquer crime, seria apontado, então, por nós como um mago negro. Então, isso é uma coisa muito importante, a gente entender que, quando a gente desperta esses poderes, a gente nunca deve utilizá-los para fins egoístas nem para fins criminosos, porque, senão, a gente está praticando magia negra, o que é terrível para o nosso karma e para a nossa vida atual e para as posteriores. Próximo. Aí ele pergunta, né, se os mestres existem, por que não se apresentam perante todos os homens e refutam de uma vez por todas as acusações feitas contra a HPB e a AST? HPB é a Helena Petrovna Blavatsky e a Sociedade Teosófica. Aí eu vou andar um pouquinho mais rápido, que ainda precisa... É muita coisa, é muito assunto. É muito assunto. Ainda tem a parte de Jorge, né, Jorge? Então, eu vou passar aqui rápido, porque ela fala o seguinte, dizer que os mestres, que a HPB inventou tudo isso, que os mestres não existem, para ela é um grande elogio, porque imagine toda a obra que os mestres ditaram para ela e para outros, como Sinet e outros grandes teósofos. Se fosse uma coisa inventada dela, da cabeça de HPB, ela disse que isso é um extremo elogio, né? Porque ela seria, assim, uma sumidade para conseguir escrever todas essas obras, não é? E as cartas todas que os Mahatmas mandaram para ela, com todo o conhecimento oculto da sabedoria antiga. Então, que ora, que grande elogio está implícito nessas acusações. Aí ele fala que causou um grande mal, porque ela não se defendeu na justiça, ela deveria ter se defendido, mas ela disse que ela preferiu ignorar todos os insultos pessoais, porque nem ela nem a Sociedade Teosófica tinham meios materiais para gastar com um processo na justiça como esse. E, por último, porque teria sido ridículo para ambos ser desleais aos seus princípios. Tem mais algum, Jorge? Eu acho que esse é o último. Mas se vocês têm tantos homens sábios e bons para conduzir a Sociedade Teosófica, por que então tantos erros foram cometidos? Aí ela fala, olha, os mestres, eles não conduzem a Sociedade Teosófica, nem mesmo seus fundadores. E ninguém jamais afirmou que o fizeram. Eles apenas zelam por ela
e a protegem. Se houve algum erro, esse erro foi feito por nós. Então, isso é amplamente comprovado pelo fato de que nenhum erro jamais foi capaz de danificar a sociedade. E nenhum escândalo interno ou os mais prejudiciais ataques externos foram capazes de destruí-la. Os mestres olham para o futuro, não para o presente, e todo erro é ainda mais experiência e sabedoria acumuladas para os dias que virão. Então, nós estamos aqui até hoje, né, firmes e fortes, e eu agradeço muitíssimo poder ter participado, né, a minha estreia como palestrante, como membro da Sociedade Teosófica da Loja Kuthumi. Obrigado a todos, e agora eu passo a palavra para meu irmão Jorge. Obrigado, Jorge. Obrigado a você, Aline, fantástico, muita beleza, muita vida, muito coração. Você realmente falou com o coração, então só temos a agradecer. E aqui registrar, não é que, infelizmente, o tempo é muito exíguo e os assuntos são, por assim dizer, profundos, né? E até, de alguma forma, extensos, e, por isso, nós, né, temos de fazer essa síntese aí que você fez tão maravilhosamente bem, e eu tentarei aqui agora fazer essa síntese também, né, com muita dificuldade, talvez não tenha a maestria que você teve, tentarei, né, para que a gente possa... Está aparecendo aí em tela cheia? Está Ainda aparecendo? não. Tá? Apareceu? Tela cheia não, Jorge. Então eu vou ter que fazer aquele procedimento, né? Deixa eu ver aqui. Tem que procurar a tela em básico. Tá. Vou interromper, então, e vou de novo lá. Básico, Na verdade, você tela. poderia ter saído, né? Ter entrado para o seu, sem precisar descompartilhar. Vamos ver agora. E agora? Agora foi? Tela cheia? Ainda não, Jorge. Mas Jorge está dando para a gente ver perfeitamente. Agora? Não Agora não está a tela cheia, mas está dando você para tem que ver. colocar em básico, selecionar apresentação, né, e tal, e tela, alguma coisa assim. Você diz que eu não preciso Não, interromper, né? agora que você descompartilhou, você teria que fazer aquela operação novamente, Jorge, que você fez antes. Aí agora, você tem né? que compartilhar. Básico, tela. Isso, ou tela ou outra coisa, porque aqui está screen. Aí, Foi agora? Foi. Pronto. Então, vamos ter de ser rápidos e objetivos. Agora eu não estou nem com ele. Agora foi. Bom, na sequência, como a irmã Aline apresentou os capítulos 12 e 14, né? Eu apresentaria aqui o capítulo 13 e a conclusão. Realmente houve essa nossa falha aí de logística na hora de dividir. Realmente 4 capítulos ficou muito, né, muito extenso para 50 minutos apenas. Então, nesse capítulo 13, ela nos fala aqui desses conceitos errôneos que existem sobre a sociedade teosófica. Existiram na época muito mais intensos, e agora também ainda há esses equívocos, né, sobre o que é a sociedade teosófica. Então, tem esses itens aí, se a teosofia é uma forma de ascetismo, o que existe de incompatibilidade entre teosofia e matrimônio, o que a teosofia, né, pode influir ou favorecer na educação, porque existe preconceito contra a sociedade teosófica, também a questão do dinheiro, né? Se ela é um bom negócio para se ganhar dinheiro, e o grupo de trabalhadores da ST. Então,
essas seriam assim as, né, linhas de pensamento que ela coloca. Então, nesse primeiro tópico aí do teosofia e ascetismo, há aquela pergunta que fala que essas regras, né, exigem de todos os membros serem vegetarianos, celibatários, ascetas, né? E ela responde: a verdade é que nossas regras não exigem nada disso, nem que precisa ser vegetariano. A gente sabe, né, que talvez a maioria dos membros da sociedade não sejam vegetarianos. Claro que existe aqueles que são por opção, não por obrigatoriedade, né? Assim, uma escolha de cada um, né? Então, muito menos ser um asceta, né? Um eremita, um monge, né? O teosofista não é, ele é uma pessoa comum, né? Da sociedade e que tem esse interesse por esses assuntos, por ter essa proposta aí de trilhar o caminho espiritual, claro que chegar até a ser um asceta. Mas para entrar na sociedade teosófica não precisa isso, e nem que quem entra na sociedade é um vegetariano, um celibatário ou um asceta, né? Então, ela diz que o que é mais importante aí, como eu coloquei aqui em negrito, é que a pessoa tente, o membro da sociedade, ele tente beneficiar outras pessoas e ser altruísta em suas próprias vidas, né? Então, se a gente tenta isso, isso já é o bastante ou o melhor, né, que pode acontecer. O restante vem por acréscimo. Então, aí ela diz, aqui numa outra pergunta, o próprio inquiridor já diz que então é necessário apenas o ascetismo moral. E ela diz que exatamente. Mas esses meios têm de ser utilizados, né, os meios que na pergunta diz ali, né, que é como um meio para um fim, sendo esse fim o perfeito equilíbrio da natureza interna do homem e a obtenção do completo domínio sobre o corpo com todas as suas paixões e desejos. Ela diz que sim, mas esses meios têm de ser utilizados inteligentemente e com sabedoria, e não cega e tolamente, como um atleta que treina e se prepara para uma grande competição. Então, esse exemplo dos atletas me reporta muito a uma palestra, mais de uma, né? O irmão fez um ano de Olimpíadas e depois fez em outra ocasião também o irmão Fernando, uma palestra sobre mostrando esse simbolismo, né, que existe nas Olimpíadas, o atleta que, por analogia, o buscador, né, aquele que tenta, né, trilhar esse caminho da espiritualidade, ele pode ter essa mesma conduta do atleta, ele tem de se cuidar, né, fisicamente, psiquicamente, né, emocionalmente, mentalmente e tudo mais. E mais aqui o teósofo, o membro da sociedade, treinar, não é, espiritualmente também, né, se fortalecer espiritualmente. Então, tem esse significado, né, do ascetismo como sendo uma filosofia de vida, no qual se realizam certas práticas visando o desenvolvimento espiritual, né? Com o refreamento dos prazeres mundanos, né? A austeridade, uma vida austera, e é uma palavra que significa treinamento ou exercício de cunho espiritual, né? Então, qualquer disciplina ou filosofia prática tem essa forma, né, de viver. Mas, atualmente, né, modernamente, isso aí está na Wikipédia, né? Além desse sentido mais geral, o termo está associado a qualquer forma de disciplina ou filosofia prática. Também se refere especificamente a alguém que pratica uma renúncia ao mundo, com o objetivo de adquirir um alto intelecto e espírito. Muitos guerreiros e atletas da sociedade grega, né, tinham essa disciplina, né, essa vida ascética, que não é o nosso caso. E o celibato, né, é aquele estado de quem não é casado, né? É aquele que renuncia, né, a essa vida, né, de vivenciar os prazeres carnais, né? É o caso dos sacerdotes, dos monges, né?
nas diferentes tradições, brahmacharya, né? E isso, então, nada disso é o membro da sociedade teosófica, necessariamente, né? Pode ser que tenham, né? Mas não é a maioria. A questão do vegetarianismo, ela dá umas dicas interessantes, né? Que eu fiz aqui uma síntese. É quando ela diz que um cientista, um dos grandes cientistas alemães, demonstrou que todo tecido animal, não importa que seja cozido, conserva ainda certas características marcantes do animal ao qual pertenceu, que podem ser reconhecidas. Então, quando nós ingerimos tecido animal, né, de qualquer tipo animal, nós podemos estar, né, trazendo para nós essas características do animal, né, atávicas, né, anímicas, e isso, né, pode ter um efeito, como ela diz, embrutecedor ou animalizante. Mas isso não é uma coisa absoluta, né? Isso são sinais que ela, como uma clarividente, né, uma pessoa que tinha acesso a essa, né, ciência oculta, ela verificou isso e passa isso para a gente, né? Que essas, né, condições provêm da carne de animais maiores, menor nas aves e ainda menor nos peixes e outros animais de sangue frio, e mínimo quando se consome apenas vegetais, né? Então, mas ela diz que aconselham aos membros que escolham o alimento que tenha influência menos pesada sobre o seu cérebro e o seu corpo, e cujo efeito de atrapalhar ou atrasar o desenvolvimento de sua intuição, faculdades internas e poderes interiores seja o menor possível, né? É uma questão aí também, né, individual de cada um. Mas prosseguindo aí nessa questão que o inquiridor insiste do vegetarianismo, que ela diz que, né, a sociedade teosófica não é a sociedade de vegetarianos, né? Então ela diz: acreditamos, por exemplo, que muitas doenças, especialmente a grande predisposição para elas, que tanto se vê observando em nossa época, olha isso no século XIX, são devidas em grande parte ao consumo de carne, especialmente as carnes enlatadas. A gente sabe que o índice de doenças, de câncer, por exemplo, né? Temos irmão aí, o irmão Fernando, médico, pode, né, complementar isso aí, que muitas dessas enfermidades provêm dessa ingestão. Então, ela faz um alerta, mas respeita a liberdade de cada um. Então, em todas as questões desse gênero, assumimos uma postura racional e jamais fanática, não é extremismo, radicalismo. Se por causa de doença ou hábito muito antigo, uma pessoa não pode privar-se da carne, que não se abstenha dela. Isso é natural. Então, não é nenhum crime comer carne. Nós vivemos nessa cultura, né? Cada vez até, né, temos idas e vindas. Hoje temos um número grande de vegetarianos, de restaurantes, né? Interposto de venda de produtos, né, vegetarianos. Os veganos estão aí, né? Somente da juventude, mas não quer dizer que as outras pessoas que comem carne, né, nós tenhamos qualquer nível de quem é vegetariano ou vegano, seja qualquer nível de superioridade, né, de valoração disso aí. Então, isso é apenas o caso de a pessoa comer carne pode retardar um pouco o seu progresso, pois as ações e funções puramente corporais têm muito menor importância do que o que o ser humano pensa e sente. Olha aí como ela, né, frisa bem. E quais desejos que anima em sua mente, permitindo que se enraize e cresçam nela. Isso está dito nas escrituras, no cristianismo nós temos, né, a afirmação, né, não vou ser exatamente como foi, mas que não é o que entra na boca do homem, mas sim o que dela sai, que é mais importante, né? Então, aquilo que se sente, que se pensa, isso é mais importante. Então, aí ela diz que o uso, por exemplo, de bebidas, né, de álcool, porque a pergunta foi, né, de que os membros da sociedade seriam, né, vegetarianos, celibatários, né, ascéticos. Então, ela diz que a bebida alcoólica, por exemplo, é pior para o desenvolvimento moral e espiritual. Claro, principalmente daquelas pessoas que
exageram, né, que se embriagam, né? Tem pessoas, tem até essa cultura aí, pessoas que tomam o vinho socialmente, né, tal. Então, porque o álcool tem uma influência direta, marcada e muito deletéria na condição psíquica do homem. O uso do vinho e outros licores só é inferior como destruidor do desenvolvimento dos poderes internos, aí que ela fala das drogas, né? Então tem essa escala, né? O álcool seria, né, pior do que a carne e as drogas, né? Haxixe, hoje até tem outros, né, novos aí ingredientes, né, novas drogas, né, como se sabe, né, crack, né, é, e outras drogas semelhantes, né? Então, isso aí seria mais danoso. Mas, prosseguindo, o outro tópico é esse, teosofia e matrimônio, a pergunta é, então, uma pessoa tem de casar-se ou permanecer celibatária? O inquiridor insiste, né, que, né, o membro da sociedade, já que a sociedade tem esses valores tão elevados, então ele até nem poderia casar-se, né? Essa questão do celibato. Então, ela diz que depende do tipo de pessoa a quem você se refere. Se se trata da pessoa que pretende viver no mundo, alguém que, embora sendo um teólogo sincero, um trabalhador ardoroso da nossa causa, mas com amarras e desejos que o ligam ao mundo, que, em resumo, sente que não concluiu para sempre com o que as pessoas chamam vida e somente deseja conhecer a verdade e ser capaz de ajudar os outros, então digo que não há motivo para que não se case. Se quer correr os riscos, aí ela faz até uma brincadeira, né? Os riscos dessa loteria onde tão poucos saem premiados, né? Então, a gente sabe, né, que o casamento, o matrimônio é uma questão, né, muito, assim, né, não sei se de sorte, né, mas você encontrar, né, o parceiro, né, a alma gêmea, essa história toda. Então, como ela diz, é o único remédio contra a imoralidade. Aí ela ressalta o papel do casamento, né? Somente a monogamia, né? Que faz com que haja esse freio, né? Que a pessoa tenha, né? Essa possibilidade de não ceder, né? E ser como se diz, né? Uma pessoa aí, né? Um Dom Juan que sai, né? Por aí, ou vice-versa. Então, mas por que não se pode adquirir esses poderes e essa sabedoria na vida matrimonial? Aí ela responde com uma pergunta. Pode um homem servir a dois senhores? E ela explica, né, que ou você cuida das coisas, né, de satisfazer, né, os sentidos, tal, ou você vai se dedicar a uma vida para aquele que quer seguir uma vida, né, espiritual, né, na acepção da palavra. Mas ela chega a dizer que mesmo nos círculos internos na época dela, teve aqui umas partes que eu nem coloquei aqui porque não é o caso, né? Que ela fala daquele, e o inquiridor também insiste, né? Aquele círculo interno que ela criou, Blavatsky, para aquelas pessoas que queriam realmente viver na prática a teosofia em todo o seu, né, da forma mais genuína possível. Então, que hoje seria o que se chama de escola esotérica, né, de teosofia. Então, ela diz que nem esses aí, eles, né, têm essa condição, né, de celibato, de ser, claro, ser vegetariano, sim, mas de ser monogâmico, sim, né, há certas exigências, né, mas o celibato, né, assim, no sentido de castidade, essa exigência não é, porque ela diz que são escolas, né, que visam uma preparação para a vida próxima, né, seguinte, em que a pessoa, então, poderá trilhar esse caminho até, como se fala, do discipulado. Mas, então, como nós estamos, assim, né, tendo de agilizar, eu não vou me deter, assim, a leitura, né, dos textos, que são, de alguma certa forma, extensos. Aí vem o outro tópico, que é a teosofia e educação, que ela fala dessa necessidade de introdução de um pouco de teosofia prática para aliviar, não é,
a questão da educação meramente informativa, né? Para que possam inculcar nas crianças, nos jovens, esses valores, né, de fraternidade, como a irmã Aline falou, né, de fraternidade, né, de solidariedade, né, de cooperação e não de competição, né? Todos esses valores que essa educação, né, com esse respaldo teosófico, ela, né, propõe. E isso foi até objeto de um evento, e parece que foi o de inverno, né, a última escola internacional, que teve como tema essa educação, né, teosófica, né, com esse respaldo aí da. Então, todos esses ensinamentos referentes ao karma, né, o renascimento, né, essa interdependência, né, e fraternidade entre todos os seres humanos, isso sendo colocado na educação, que seria, como ela diz, a verdadeira educação, isso traria uma humanidade, né, bem mais assim, além, né, acima da que nós estamos ainda experimentando. Mas tudo tem o seu momento, né? E ela diz que a educação teosófica visa a desenvolver o caráter. O foco é mais no caráter do que na informação. Claro que a informação, o conhecimento, né, tem o seu valor, mas ele não seria o fim, né? Ele seria um meio apenas. E aí, dando continuidade, nós vemos ainda nessa questão da educação, né, que ela diz que um sistema de educação conveniente e são deveria produzir a mente vigorosa e liberal, educada estritamente no pensamento lógico e correto, e não na fé cega. Essa questão dos dogmas, né? Até os próprios dogmas científicos também, né, poderiam ser questionados. Então, se ensinaria às crianças a autoconfiança, o amor a todas as pessoas, o altruísmo, a mútua caridade, e mais que nada, a pensar e raciocinar por si mesmo. Então, é um ideal, né? Isso aí, né, talvez esteja em outras, né, formas já práticas de ensino, né? Como nós temos o sistema Montessori, né? A própria aquele sistema da antroposofia, né? Do Rudolf Steiner, né? Educação Waldorf. Então, há essa prática já desses valores, né, dessa forma de educação. Então, tratar a cada criança como uma unidade, educá-la de maneira a propiciar a manifestação mais harmoniosa e igual de seus poderes, para que suas aptidões especiais encontrassem seu completo e natural desenvolvimento. E por aí ela vai, né? Uma liberdade intelectual, né? Homens e mulheres livres, moralmente, despreocupados dos conceitos e, sobretudo, anti-egoístas. Ela frisa bem essa questão do egoísmo, que é um grande entrave, um grande obstáculo, né? E que ela chega a dizer mais à frente que é a causa até de todo o mal que existe na humanidade, né? Uma das grandes causas. Então, outro tópico é esse do porquê existe preconceito contra a sociedade teosófica. Interessante, né? Porque, apesar da sociedade trazer esses valores que nós nos, né, afinizamos, né, temos tanta empatia, tanta né, amor até por esses valores, mas, né, há ainda, né, resistência. E isso, né, mostra o momento evolutivo, né? Aquilo que se diz, a irmã Iranê fala muito disso, né? Da idade da alma, né? E está lá nos ensinamentos, né? Platônico, né? As almas de ferro, de bronze, né? De prata, de ouro. Então, há ainda, né? Mentes que ainda vivem e propagam mesmo a questão da separatividade e não da unidade, que é esse propósito da sociedade teosófica. Então, a teosofia, como ela diz, é intrinsecamente o movimento mais sério de nosso século. E, além disso, movimento que ameaça a existência da maior parte das fases. Aí ela vai entrar naquela questão
do porquê dos preconceitos, né, contra a sociedade teosófica, né? Eu vou pedir um momento de licença aqui, eu vou fechar a porta aqui, rapidinho. Pronto. Então, esses preconceitos, eles surgiram porque é como na época de Jesus, né? A nova ordem que ele trouxe, né? Os novos valores, o discurso dele era totalmente contrário à época e por isso houve, né, simbolicamente, aquele sacrifício, né? Aquela forma de banimento, porque, né, isso quebrou a ordem vigente. E a sociedade também trouxe valores que, apesar de serem antigos, né, milenários, né, existem desde, né, o início da humanidade, mas eles foram esquecidos, então houve uma resistência muito grande, por isso houve perseguições e tudo mais. Ela mesma, a senhora Blavatsky, foi vítima disso, e ela chega a dizer, isso é bom para o membro, né, que entra, por isso esse livro está sendo utilizado num curso introdutório, que conheça a história, a parte histórica e vê que ela foi, a senhora Blavatsky, uma desbravadora, é uma pessoa que teve realmente de enfrentar, mas ela tinha uma força, ela tinha um apoio, né? Ela estava sendo respaldada ali pelos Mahatmas, né? Que a irmã Aline também nos falou aí sobre eles. Então, aí tem esse tópico aí sobre a questão, não é, de ser um negócio, de fazer dinheiro. A sociedade, ela desfaz tudo isso, mostrando, né, com exemplo, né? E ela diz, todo verdadeiro teósofo está moralmente obrigado a sacrificar o pessoal ao impessoal, seu bem ou proveito presente ao benefício futuro dos demais. Se os fundadores não derem o exemplo, quem dará? Porque aí o inquiridor pergunta, mas por que, né, como vão sobreviver, né, na época, os fundadores tal, e aqueles que estavam ali no movimento? E ela diz que não, eles se sacrificaram, eles deram tudo o que tinham em prol da causa. Né? Então, isso até hoje ainda existe. Né? Nós temos aqui no Brasil pessoas beneméritas, né? Aqui em Salvador também já tivemos, né? Pessoas que doam, né? Bens, sejam materiais, né? Sedes aqui que nós conseguimos por doação do irmão Ulisses Riedel, né? Aqui nós temos assim tanta reverência e gratidão, né? Porque ele foi uma pessoa que, né, nos deu uma sede que temos lá, né? Uma casa, né? Um imóvel, né? Então, isso existe, né? E, como ela diz, nos primórdios da sociedade também foi assim. A sociedade vivia de doações. E como até hoje, né? Temos irmãos aí, nosso irmão Afrânio, né? Presidente, que tanto está ali presente, fazendo as coisas. Agora mesmo tivemos a reforma da loja. Então, são essas doações, né? Nós que estamos aqui tentando, né, manter a loja de pé, né, e atuante, né, fazendo né, essas lives aqui semanais, né? O irmão Fernando cedendo o, o, o Zoom, né? A plataforma, o irmão Marcos aí nos brindando aí com os cartazes belíssimos, e por aí vai. Todo mundo, desculpa aí se eu não citei alguém, a irmã Aline aí retornando aí com toda a força e com tanto coração, né? Tanto amor. Então, é isso aí, né? Então, aí tem um último aqui que é interessante, essa pergunta. Ouvi muitos teólogos falarem do poder invisível da sociedade, de certos Mahatmas que também foram mencionados nas obras de Sinnett, os quais, segundo se diz, fundaram a sociedade, zela por ela e a protege. Então, aí a resposta, você pode rir, mas é verdade. Então, está dito tudo. A sociedade não foi criada por Helena Blavatsky, por Olcott, por Jude, por aqueles todos, né, que fundaram ali, mas pelos Mahatmas. Eles inspiraram, né, e fizeram, mas eles apenas zelam e protegem por ela, eles não interferem em nada. Então, a sociedade depende de nós. E é o que nós vamos ver no tópico, né, relativo a... Esse é o grupo de trabalhadores que a irmã já falou, né, dos Mahatmas, né, que eles são os trabalhadores iniciais, e depois vêm os próprios fundadores e os demais, né, continuadores do trabalho, como a senhora Beza, né, o senhor Lidbiter, e tantos outros, o senhor Naraja Dasa, o senhor Taimini, e tantos outros que até, para não cometer injustiça, não vamos aqui citar nomes.
Então, o trabalho é esse, como ela diz, que os mestres eles não criaram, não fundaram um clube de milagres. A sociedade se propõe a ajudar os homens a desenvolver os poderes latentes neles, por seus próprios meios, esforços e méritos. Então, não quer dizer que os mestres vão ensinar, né, orientar ninguém a ter poderes, né, a ser clarividente, ser, né, ter telepatia, fazer isso ou aquilo. Os poderes latentes, não, eles são desenvolvidos por acréscimo, não é esse o objetivo da sociedade, mas sim né, aqueles 3 objetivos clássicos, né, da fraternidade universal, o do estudo comparativo, né, das religiões, filosofias, ciências e a investigação, né, das leis inexplicáveis da natureza e os poderes latentes do homem. Então, essa é a proposta da sociedade, né? Desenvolver o caráter do ser humano e não desenvolver poderes, né? Esses virão por acréscimo. Por isso que muitas pessoas, às vezes, se decepcionam ou desistem, né? Porque acham que isso fica apenas na teoria, mas não é. Como a irmã Aline colocou ali, tem uma teosofia prática, né? Ser altruísta, né? Ser, né, compreensivo, ser compassivo, ser cooperativo, isso tudo é prática teosófica. E aí, finalizando com a conclusão, que é praticamente o último capítulo do livro, e que, né, trata desse futuro da sociedade teosófica. E as perguntas, né, como a gente viu, muitas dessas perguntas são mesmo capciosas, né, e elas são incisivas, e diz, qual o futuro que espera para a sociedade? Né? E ela diz, se você fala de teosofia, respondo que assim como sempre existiu, eternamente através dos ciclos infinitos do passado, assim também viverá no porvir infinito, porque teosofia é sinônimo de verdade eterna. Então, não pode se confundir. A gente viu nos capítulos iniciais teosofia com sociedade teosófica. Podíamos dizer, né, que a teosofia é o espírito, né, a alma. A sociedade teosófica é o corpo, né? É o veículo por onde essa sabedoria, né, pode ser transmitida, né, difundida para o mundo. Como foi por outros instrumentos, como a gente viu no início, né, tem aquele sistema teosófico eclético lá no 3º século da era cristã, lá em Alexandria, com Amônio Sacas, né, Plotino e aqueles filósofos filaleteus. Então, hoje, esse trabalho continua. E a sociedade sobreviveu, né, tantos embates, tantas perseguições, né, foi fundada no final do século, né, no último quarto do século XIX, ela vai dizer aí, né, que a cada último quarto de século há sempre uma investida, né, uma dispensação dessa da hierarquia, né, dos mestres, né, de sabedoria para que a humanidade possa, né, dar um salto. Mas como ainda estamos vivenciando a tão, né, propalada Kali Yuga, então as coisas vão indo mais devagar, mas estão indo, né? O que ocorreu lá no século XIX, né, com o início da sociedade, o que eles tiveram de enfrentar, nós nem podemos comparar. Hoje nós podemos estar aqui numa plataforma aí, nessa rede mundial de computadores, falando desses valores de teosofia abertamente e não, né, passamos pelo que eles passaram. Então, aí ela diz: seu futuro da sociedade teosófica dependerá quase inteiramente do grau de generosidade, zelo, lealdade e, por último, mas não menos importante, da soma de conhecimento e sabedoria que possuam aqueles membros em que recaia o dever de continuar a obra e dirigir a sociedade depois da morte e dos fundadores. E graças a eles, aos mestres e aos fundadores, aos seguidores, aos continuadores, esse trabalho está aí firme e forte. Hoje temos presidente internacional, o senhor Tim Boyd, né? Como tivemos os anteriores, né? A senhora Rada Burnier, tanto que deram essa continuidade ao trabalho. A Sociedade Teosófica hoje está conhecida mundialmente, né? Esses valores estão sendo propagados, outros movimentos estão dando continuidade, né? E realizando tudo isso, porque não é propriedade. A teosofia não é propriedade da Sociedade Teosófica, ela é patrimônio comum da humanidade. Né? Então, qualquer instrumento pode difundir e veicular essa sabedoria, e é o que é feito. Então, nós não somos aqui
né, apenas os que conhecemos ou procuramos conhecer essa sabedoria, né, e transformá-la em nós em sabedoria. Então, ela chega a dizer aqui que não se refere ao conhecimento técnico da doutrina esotérica, né? Aquele conhecimento que a gente já sabe, né? Dos princípios, corpos do homem, dos planos da natureza. Não, embora seja de suma importância. Ela diz que falava mais do muito de juízo claro e reto na direção da sociedade que necessitarão nossos sucessores, né? Dela, no caso. Então, ela fala desse exemplo que pode ser dado. E a gente tem, né? Todo o mundo aí, né? Personalidades, né? Aqui no Brasil nós temos esses paradigmas, né? Esses modelos, essas pessoas que estão dando continuidade, né? Temos aqui na Seção Nacional, né? Pessoas assim de alto, né? Gabarito espiritual mesmo, não só intelectual, né? Que isso tem seu lugar, mas também moral, espiritual, que pesa bastante também. Então, todos os intentos parecidos ao da Sociedade Teosófica fracassaram na época, né, até agora, né, lá no século XIX, porque cedo ou tarde degeneraram em seitas, formulando dogmas fechados e perdemos dessa maneira, por graus imperceptíveis, aquela vitalidade que apenas a verdade viva pode dar. Então, se a sociedade se manter viva, como tem se mantido até hoje, esses valores, né, então ela sobreviverá. E ela continua, né? Sobre o futuro da sociedade. Então, viverá durante todo o século XX, o que já aconteceu, né? Parece que ela foi profética nesse sentido, penetrará gradualmente na massa de gente pensante e inteligente, né? Que está acontecendo, com suas enormes e nobres ideias sobre a religião, o dever e a filantropia. Romperá lenta, mas seguramente, as cadeias de ferro dos credos e dos dogmas, que isso tudo está ressurgindo agora, né? Essa polarização, seja no lado político, mas também no filosófico, né? Nós estamos vendo aí, né, coisas assim que a gente pensou que já tinham sido, né, erradicadas, né, ou até mesmo superada, transcendida, mas de repente aí volta, né? Condições aí que a gente fica até meio assustado, né? Questão de, né, radicalismo, né? Nazistas e outros, né? Sem falar, né, na linha também de filosófica e tudo. Então, né? Mas a proposta dela aqui é de que se a sociedade sobreviver, né, dependendo dos seus, né, líderes, ela poderá, né, trazer e inculcar nas mentes esses valores, é o que está acontecendo, né? Mas essa polaridade existindo, mas, né, sendo a maioria já, né, por assim dizer, com esses valores, né, mais, podíamos dizer, né, mais verdadeiros, né? Sem aqui, né, dizer que não é a verdade, como diz o senhor Krishnamurti, é uma terra sem caminho, né? E como o próprio lema da sociedade diz, né? Não há religião superior à verdade. Verdade, né? Não pode ser, né? Como se diz, dita ou afirmada ou pertencente a ninguém, né? Ela é patrimônio comum de todos, né? Toda a humanidade. Então, aqui ela fala, né? Dessa questão de cada último quarto de século esses mestres, né, fazerem uma tentativa de ajudar o progresso espiritual da humanidade, que é o que foi feito no século XIX, quando, no último quarto do século XIX, né, em 1875, foi fundada a Sociedade Teosófica por iniciativa desses Mahatmas, né, que a irmã Aline já mencionou aí. Então, algumas pessoas apareceram no mundo como seus agentes e deram uma soma maior ou menor de conhecimentos e ensinamentos ocultos. E aí a história vai seguindo, né, e nos mostramos que esse futuro da sociedade é esse futuro, né, de ser, como diz o Mahashohan na Carta Única, a sociedade ser a pedra angular das futuras religiões. Então, se o intento atual, sob a forma de nossa sociedade teosófica, conseguir melhor resultado que seus antecessores, né, que o sistema teosófico eclético, por exemplo, outros que ela sucedeu, então existirá como corpo organizado vivo e são quando chegar o momento de efetuar o esforço do século XX, que já foi feito, né? Já estamos no século XXI.
Então, a condição geral das mentes e coração dos homens terá progredido. Isso ocorreu, né? Nós vemos uma humanidade bem diferente da que era antes. Ter-se-á purificado pela propagação de suas doutrinas. Embora a gente diga, mas o mundo está um caos, né? A gente vê tanta coisa, tanta barbárie, né? Tanta coisa que parece que não se evoluiu muito, mas houve a evolução. Não só tecnológica, né? Científica, material, mas também espiritual. Nós hoje podemos estar, antes ia para a fogueira, né? Para a fogueira, se nós fôssemos falar disso aqui como estamos falando publicamente, né? Então, há um avanço extraordinário. Então, né? Aí ela segue, né? Falando dessa proposta, considere tudo isto e diga-me se sou demasiado exagerada quando digo que se a sociedade teosófica sobrevive e se mantém fiel à sua missão e a seus primitivos impulsos, através dos próximos 100 anos, diga-me, repito, se vou demasiado longe ao afirmar que a Terra, no século XXI, onde estamos, será um paraíso em comparação com o que é agora. Isso lá no século XIX. Realmente, em comparação, nós vemos que há uma diferença grande. Então, talvez não chegamos ainda ao paraíso. Também estamos no começo do século XXI, né? Esse terceiro milênio ainda está, né? Estamos ainda no 21, né? O 22, né? Já estamos no ano 2022, mas ainda temos um caminho aí longo pela frente. Então, é isso aí, irmãos. Né? O mundo atual, em vez de uma religião diferente, precisa de uma energia uniforme, que possa unir as religiões existentes, explicar suas diferenças, demonstrar sua unidade e preparar as pessoas para a chegada da grande civilização na qual predominará Buda e não Manas, a sabedoria e não apenas o conhecimento. Esse é o futuro, essa é a meta, né? É o caminho que estamos trilhando para chegar. Saímos desse Kama Manas e irmos para o Buddhimanas, que é essa proposta que o seu Shirihan tanto nos, né, ensina e nos informa. O karma bom do passado, algum sacrifício, algum esforço caritativo, alguns pensamentos puros e ternos foram que nos conduziram a este núcleo vivo, para que a força da Irmandade oculta se manifeste por meio de nós, como se fôssemos um corpo vindo para ajudar a regenerar o mundo. Talvez seja esse o nosso trabalho. O porquê de estarmos aqui, porquê que, né, não conseguimos deixar de fazer esse trabalho, né? Como vimos aí no exemplo da nossa irmã Aline. Então, estamos aqui, como ela disse, firmes e fortes, né? Sim. E essa é a nossa caminhada, né? A nossa proposta. Então, o Deus que há em mim saúda o Deus que há em todos nós, em vocês. Não há vocês, né? Há só o nós. Muito obrigado, irmãos. Bem, irmãos, agradecemos o sincero esforço de todos no sentido de levar avante essas palavras e realmente essa temática do livro A Chave para a Teosofia foi uma boa lembrança da irmã Aline, que até em sua participação foi de uma sinceridade e uma sensibilidade exuberantes. Então, muito bem-vinda, irmã Aline, porque precisamos realmente dessas pessoas sensíveis para levar avante essas palavras de esperança ao mundo que a sociedade teosófica tão bem colocou no mundo desde esses tempos pregressos dos nossos fundadores. Então, irmãos, agradecemos a todos. Foi realmente uma tarde muito brilhante. Os expositores fizeram o seu papel com maestria e esperamos, então, dar continuidade a esse trabalho, já com o encerramento desse livro da senhora Blavatsky, que fez parte do nosso programa nesses meses de janeiro e fevereiro. E no primeiro sábado de março estará comigo, então, com esse que vos fala, a primeira data do sábado, daqui a 15 dias. E eu pretendo trazer mais um episódio
da arte e intuição espiritual. Dessa vez eu pretendo abordar os trabalhos artísticos da nossa irmã Sônia Perrone, que infelizmente não pôde comparecer por injunções várias, aí, ligadas até à própria Covid, mas o trabalho dela é um trabalho muito digno. Eu já até há bem uns 15 anos, lá na própria loja, eu tive a oportunidade de apresentar justamente esses trabalhos, assim, porque a arte, dizem até que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Eu acho que não chega a tanto, que as palavras verdadeiramente podem ser morredoras e importantes. Depende de quem realmente as profere no devido tempo e lugar. Mas a arte tem realmente um capítulo especial na vida, porque ela realmente pode transmitir esses sentimentos mais profundos. E eu fico muito alegre quando eu consigo enxergar isso na linguagem da arte, né? E a irmã Sônia, ela tem um trabalho muito bonito. Eu espero mostrar um pouco disso na semana que vem. Então, se alguém quiser fazer algum outro comentário, está aberto. Eu queria parabenizar a estreia de Aline, gostei muito. Então, emocionou a gente também, né? Então, é bom aprender teosofia com emoção, que é ainda melhor, né? E tá de parabéns. Gostei muito da sua forma de expor, de colocar, né, os ensinamentos. E Jorge também, né? Um complemento fantástico, trazendo todo o conhecimento que a gente precisava para fechar esse curso, né? Introdutório. Então, de parabéns aí a dupla. Já podemos contar aí com a Aline para o mês de abril, se ela tiver aí algum tema, né, na programação, não é isso, Afrânio? Perfeitamente, claro. Fica a critério dela mesma. Vou encerrar aqui a gravação, então, viu? Eu acabei esquecendo de botar para gravar, pensei que já estava gravando e aí começou a gravar um pouquinho depois do início de Aline, mas eu acho que pegou... Jorge, você Oi. não vai fazer nosso encerramento? Vamos ver, o irmão Afrânio Dá permite que tempo. façamos o encerramento? Ah, sim! Tá, não, Desculpa. Nossa Tem meditação final, nossa oração. aquele não, vai vídeo, ter ainda. Nós ainda não chegamos lá. Ainda não. Está nos tem comentários. um vídeo que a irmã Aline, a gente combinou de colocar Perfeito. esse vídeo. Eu Ah, vou... tá. Aquele vídeo, não é isso, Aline? Pode ser. Meu e de Marcos. Pois Ele, é. ele quer passar o vídeo sobre o amor, Marcos. Ah, certo. Eu parei a gravação, era para ter deixado, então, né? Não, tudo bem. Não tem problema, a gente já tem ele gravado. A gente já tem o vídeo gravado. Agora, como é que eu faço, Marcos, do WhatsApp Web? Porque eu estou com ele no WhatsApp. Marcos tem também. É o vídeo número 2. Você pode passar aí, Marcos? É o sobre o amor. Posso. É o que a gente fez primeiro. A Aline sugeriu e eu achei ótimo esse sobre o amor, né? Tem muito a ver com o tema. Eu só vou ter que localizar aqui, peraí. Porque ele... Ela mandou, eu só estou com ele aqui no WhatsApp Web. Eu consigo abrir no Zoom o WhatsApp Web? Consegue. Deixa eu ver aqui, então. Se Deixa eu você ver. botar compartilhar som e otimizar aqueles dois... Estou vendo aqui. Compartilhar som e otimizar para videoclipe, né? Aí você compartilha a tela e tudo que aparecer... Aliás, compartilha a tela, não, aí você vai ter que compartilhar o próprio É isso aí? navegador. É, isso. Deixa eu ver aqui. Minutos de Teosofia. Está em tela cheia? Uma realização da Loja Cutume, Sociedade Teosófica na Bahia. Qual o sentido da vida? Você sabe por que estamos aqui?
Estamos aqui para aprender a amar e a conhecer a força do amor. Amai e confiai em todos, pois o amor é a força mais poderosa do universo. Tudo existe pelo amor. Amor é o ritmo de cada átomo, é o pulsar de cada coração. Amor é o brado da alma. O amor é todo-poderoso. Amai sempre e cada vez mais. Empregai esse poder e compreendereis a força latente que existe no universo. O amor é o divino em tudo. E quanto mais intenso for o vosso amor, mais a divindade se manifestará em vós e através de vós a outros atingirá. Ele é o poder que dirige o mundo, porém não deveis confundir amor com sentimentalismo. Só existe amor quando existe a vontade de prestar auxílio, a vontade de cuidar. Só o amor pode vencer o mal. Amor é a palavra mágica que leva à liberdade, ao poder e à realização de um alto destino. Nada senão o amor permitirá vencer os obstáculos do caminho. A criação seria impossível sem o poder do amor. Ele é a força capaz de redimir o mundo e de libertar as almas. Se o amor não existisse, como poderia o mundo progredir? Pelo amor, o mundo veio à existência e pelo amor ele será redimido. Mas veja bem, depende da humanidade a redenção do mundo. Só o amor poderá mostrar-vos o caminho que vos libertará. Amai a tudo e a todos, e cada vez mais encontrarás a felicidade e a autorrealização. Daqui por diante, fazei do amor uma realidade ao vosso redor. Usai-o, vivei-o e dai-o a todos sem exceção. Para nos conhecer melhor, acesse o nosso site www.sociedadeteosófica.org.br. Maravilha. Né? Esse vídeo muito especial. É muito lindo, é muito lindo. Uhum. Texto especial e as imagens que você colocou, Marcos, são maravilhosas. Pois é, aí temos aí alguns na lista, né? Mas eu, como estou na comissão de espaço físico da UFBA, eu estou já indo para a escola todo dia, praticamente, para poder tentar deixar as coisas, né, mais ou menos junto com a equipe, né? A gente está trabalhando nessa questão do distanciamento, dos totens com álcool gel, os cartazes, essas coisas, e preparando um curso de uso das cores na arquitetura. Vai ser praticamente 8 palestras como essas que eu preparo, tendo que elaborar até agora, em abril. Aí o negócio está pegando. E as aulas já começam no dia 7, né, de março. Eu tenho que correr antes de começarem as aulas, que aí vai pegar mais ainda a situação. Mas assim que a coisa aliviar, eu vou já fazer logo todos os que estão na sequência que faltam. Você tem aquele fundo musical aí, Marcos, para a gente recitar o mantra da unidade? Sim. Hein, Efraim? Vamos Eu só não botei recitar? na abertura porque já estava compartilhado a imagem de Aline, aí eu não podia compartilhar, entendeu? Certo. Agora pode ser. Vamos, então, nos colocar naquela posição confortável, coluna ereta. Preferência com os olhos fechados, tentando fazer essa conexão com nosso interior, com essa paz que ultrapassa o entendimento. E agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos
nesta tarde. Recitemos o mantra da unidade. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que é por isso mesmo uno com todos os outros. Om Shanti. Om Shanti. Então, Demorei Muito muito obrigado a todos. aqui o arquivo que acabei não conseguindo. Oi, Fernando. Ô, Jorge, é porque meu celular estava descarregando, estava com 2%. Aí eu botei na tomada, eu perdi aí o finalzinho. Mas Perdão. que bom que você está com a gente. Eu botei Voltou. para gravar na nuvem, viu, Fernando? Tá ok, obrigado. Os 5 minutos, não sei, 5, 7 minutos finais eu perdi. Quando eu voltei, você já estava na oração já final. E eu tive que... Coisas do celular, né? Uhum. Mas eu queria agradecer a todos e parabenizar aí os nossos irmãos, o Jorge e nossa irmã Aline, pela apresentação. Aline, nota 10, viu? Com certeza. eu me emocionei muito, gente. Começou bem. Mas isso Fiquei que deu uma muito beleza. Né? emocionada. Isso que deu tempero. Obrigado, viu? Obrigado por vocês existirem na minha vida. Idem. Recíproca Obrigada. verdadeiríssima. Semana que vem tem escola de verão, né? Não, é carnaval, né? Suspendeu, tem um Semana que recesso. vem é carnaval. Aí na outra é a Frane, não é isso, Frane? Perfeito. Você Tá manda bom. para mim a programação, Jorge? Eu mando, agora eu estou dependendo de Cristina Vale, porque ela ficou de dar o título da palestra dela sobre sonho, mas eu vou ligar para ela A e dela aí depois mando para você. A dela é mais Sonhos. Não, eu digo, mas é porque se você me der, eu já dos que tem já, eu já vou adiantando os que. Ah, tá. Que você está fazendo individual, né? A dela é depois da sua, acho que é a terceira, por aí. Então eu mando logo e aviso a ela. Porque a diafrânio eu já posso fazer logo, entendeu? Beleza. Perfeito. Bem, Valeu. muito obrigado a todos. Um beijo. Até breve. Bom domingo Tudo para de bom. Bom feriados aí no carnaval, todo mundo descansando. Ah, vai ter um evento no Raja, online. Vocês estão sabendo? Bem budista. lembrado, Jorge. Bom O budista, Centro, né? o Centro Raja está precisando do nosso apoio, viu? Porque a questão da manutenção, eles estão realmente em bastante dificuldades e é importante que a gente se inscreva. Começa quando, Marcos ou Fernando? Eu coloquei lá no... É Parece que 25, né? sexta, né? É Acho que é na 25, sexta. é. 25. Eu coloquei o link, Jorge, Eu no vi. nosso grupo. Eu vi. Muito bom. E aí é porque esses eventos que são presenciais, eles não têm sido realizados por conta do contexto, né, da pandemia, e isso dificultou lá os trabalhos de manutenção da instituição, né? Então, é importante. Eu mesmo, eu só vou poder assistir a poucas palestras, mas eu vou me inscrever assim mesmo para ajudar. Ótimo. Também vou me inscrever. Mesmo que não assista a todos, né? Porque sempre tem as demandas de família, né? Mas aí... Com certeza. É bom, é. Ótima ideia, Fernando. Na Vou minha fazer fase, isso. essas demandas estão grandes. Aham. Obrigado. Obrigado a Tchau, você. gente. Depois Tchau. você manda o meu e-mail aí a programação do rádio. Ah, Tá certo, tá. Fernando? Manda o Fernando. Manda a Frânio. Eu, Tá o bom. Fernando, a gente manda. E quando é Tá que a certo. Fênia vai entrar no grupo do WhatsApp? Boa pergunta.
Fazer pressão. Hein, Afrânio? Vai ser difícil, muito difícil para mim. Quem sabe, né? Você vai gostar. Depois que você entrar, Afrânio, você não vai querer sair mais, não é, Marco? Isso. Vamos Sherlock Holmes dizia que o difícil a gente demora e o impossível demora um pouco mais. Então, irmãos, um bom domingo aí para todos. Até breve. Idem, Afrânio. Um abraço. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau, Fernando. Um abraço. Marcos. Tchau. Tchau. Bom descanso de carnaval, né? Posso encerrar aqui, Fernando? Perfeito. Com certeza. Pronto.